Sejam bem-vindos a esse debate. Esse vídeo é destinado ao primeiro edital de Arte e Cultura de Eudásio Leite e ele é intitulado Processo Criativo no Audiovisual, Precariedade Técnica, Valor de Produção e Linguagem. O meu intuito com esse debate é falar um pouco do meu processo criativo, dirigindo e produzindo, também montando e colorindo, né? São vídeos onde eu ocupo essas 4 funções e todos os 3 vídeos foram produzidos em Vitória da Conquista, mas com contextos de produção diferentes. Então, eu vou falar um pouco sobre como foi a criação de cada um desses produtos audiovisuais e com quais recursos eu contei e quantidade de equipe, equipamento técnico disponível, intuito, público. Espero que seja um debate muito enriquecedor para a gente avaliar as formas possíveis de se fazer audiovisual e o que consiste exatamente no trabalho do diretor, ou da diretora, no caso, de cinema. Eu entendo que o principal papel de um diretor de cinema, uma diretora de cinema, é fazer escolhas. E os 3 vídeos são muito diferentes entre si. Então vai ficar muito evidente o que cada escolha gerou, né? Cada escolha criativa, cada escolha de equipamento, cada escolha de plataforma de exibição. Então eu vou ler brevemente aqui o que eu programei para esse debate e também vou estar disponível, né? Vou disponibilizar na descrição desse vídeo o link para aqueles que desejam usufruir desse debate com maior qualidade, né? Vai ficar muito difícil entender ou exemplificar o que eu estou dizendo se o público não tiver assistido a esse material. Então aí, na descrição aqui, nessa plataforma, né, na descrição desse projeto, está disponibilizado esses 3 links. Então, se você quiser pausar o vídeo agora, assistir ao material que eu produzi e dirigi e depois retornar, eu acho que pode ser muito proveitoso. Se você quiser assistir o debate antes e depois enxergar, né, o que foi discutido nesses vídeos, fica ao seu critério. Vou me apresentar brevemente. Eu sou formada em audiovisual pela Universidade de São Paulo, pela USP, na Escola de Comunicações e Artes, e retornei à Conquista faz 2 anos. E esses projetos que eu escolhi apresentar são projetos que foram gravados da nossa terra. Agora vamos lá para os tópicos de discussão que vão ser debatidos aqui, nesse vídeo. O primeiro bloco, eu quero falar sobre o tabu do dinheiro na produção autoral. Então a gente vai discutir quanto custa um frame, quais equipamentos de filmagem foram utilizados em cada uma das produções. Também vamos discutir o cinema enquanto uma atividade coletiva versus uma produção autoral solitária, que é muito o contexto que a gente vai viver, né, enquanto a pandemia durar. Também vou discutir de que forma o orçamento e as escolhas de produção se materializam na tela enquanto estética. E, por último, nesse bloco, a presença do Estado e o papel do apoio financeiro à produção audiovisual. Então, vamos apresentar esse primeiro bloco. O tabu do dinheiro na produção autoral. Bom, muito se fala de cinema independente, muito se fala de escapar aos ditames da produção hegemônica. No entanto, o cinema, ele nasce da indústria. O cinema, ele depende do aparato tecnológico. O cinema depende da câmera. Quanto custa uma câmera? Quanto custa um frame?
que ruído de imagem eu vou produzir, se eu opto por fazer um vídeo no celular, como é o caso desse vídeo que eu tô fazendo agora, com qual celular também, né? Ou se eu escolho filmar em 16mm, em 8mm, em 36mm, com uma Sony 4K, uma Sony Alpha 4K ou uma T3i. Então, isso é uma pergunta fundamental, né? Primeiro, que equipamento? Depois, quanto de dinheiro eu tenho disponível? Querendo ou não, essa questão material, ela influencia diretamente no produto que vai ser produzido, né? Na estética desse produto. Justo pelo cinema necessitar do aparato, né? Então, o tabu do dinheiro. A gente quer conquistar esse e ter a figura de Glauber tão presente no nosso imaginário e no próprio desenvolvimento da nossa personalidade enquanto artista. A gente ouve muito aquela frase, né? Tem gravado na nossa memória uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E daí vem perguntas mais práticas, né? Você tem a câmera? Qual câmera? Quanto custa o desenvolvimento de uma ideia? Qual a autonomia do artista? Para ter tempo para produzir e desenvolver uma ideia? Quanto tempo se gasta na elaboração de um roteiro, de uma ideia? Ou o quanto é feito na produção e na pós-produção? Eu acho que a gente tem que tratar o ofício do artista de uma forma mais concreta, assim, entendendo que o dinheiro e o recurso financeiro é algo determinante na produção de uma obra. Não quer dizer que a obra vai ser boa ou vai ser ruim se tiver dinheiro, mas que a imagem que você vai gravar na tela, ela vai ter um registro diferente, independente do recurso que você vai ter disponível, né? Se você puder alugar um estúdio e ter um ambiente controlado de luz e de som, se você tiver um bom microfone, o seu vídeo vai ter uma determinada plasticidade. Se você tiver um equipamento mais precário, o seu vídeo vai ter outra plasticidade. Isso também engloba o primeiro tópico da discussão, que é quanto custa um frame, né? E o segundo tópico, quais equipamentos de filmagem foram utilizados em cada uma das produções. Agora eu vou falar da minha experiência, certo? Eu escolhi fazer uma análise comparativa, uma análise estética comparativa dessas 3 obras que eu produzi e dirigi. Essas obras são, primeiro, Falha de Cultura, segundo, Castro Alves, A Praça do Povo, e terceiro, Aurê, entrevista com Mãe Maria de Xangô, matriarca da nação Efon. Esses vídeos que eu produzi, eles são muito diferentes entre si. O primeiro, Falha de Cultura, é um curta-metragem experimental. Ele tem duração de 4 minutos e 20 segundos. Ele foi feito de forma totalmente solitária, independente, no contexto onde eu não tinha uma câmera disponível para gravar. Eu só tinha o computador e a ideia, né? Então eu tinha uma ideia na cabeça e não tinha uma câmera na mão. E foi um vídeo que poderia ter sido produzido no contexto pandêmico, porque eu estava impossibilitada de sair para a rua para gravar. Então eu optei por trabalhar com material de arquivo. Como eu optei por trabalhar com material de arquivo, eu tive que lidar com estéticas completamente diferentes, né? Imagens preto e branco, imagens de telejornais. E as imagens que eu gravei foram imagens da tela do meu computador utilizando o software do Google Maps, onde eu mapeei diversos pontos em Vitória da Conquista que carregam o nome de Glauber Rocha. Eles foram a Casa de Glauber Rocha, o Aeroporto Glauber Rocha,
E nesse vídeo eu falo sobre a inauguração do aeroporto. Inclusive, talvez muitos de vocês conheçam, porque ele foi exibido na Mostra de Cinema Conquista. Ele ganhou esse prêmio de primeiro lugar no concurso municipal de curtas Glauber Rocha Ressuscita o Povo Brasileiro. Então esse é o contexto de produção desse curta. Ele tem uma estética mais ruidosa, ele tem uma estética mais próxima do vídeo arte. E claro que se eu tivesse saído para filmar esses pontos que eu filmei no Google Maps, seria outro filme. Mas foi uma escolha consciente. Eu quis utilizar essa plataforma virtual. Enfim, escolha estética. O segundo vídeo, que está aí no link que vocês podem acessar para assistir, é uma videoinstalação que foi produzida para a Fligê. Ele se chama Castro Alves, A Praça do Povo. Ele dialoga bastante com a poesia de Castro Alves, né? Foi um roteiro produzido a partir da poesia de Castro Alves, onde atores de teatro declamam essas poesias e atores negros de teatro declamam essas poesias. Então tem toda uma representatividade étnica. E foi um vídeo onde a gente tinha recurso para gravar. A gente pôde alugar um estúdio, utilizar uma câmera 4K, ter equipamento de iluminação controlada, luz controlada, som controlado. Foi um ambiente totalmente diferente, por isso também, assim, do outro, né? Do Folha de Cultura. E por isso que a plasticidade desse vídeo, ela se assemelha mais a produtos que seriam exibidos no contexto do mercado de arte, né? O que é cinema de arte, né? Fica aí a questão. Mas existe esse mercado. E é um mercado que exige um apuro técnico. Ou seja, o que seria esse apuro técnico? Seria uma imagem livre de ruído, uma luz bem equalizada, um padrão de qualidade que a indústria audiovisual exige em determinados contextos. Um padrão de qualidade também não significa que um vídeo é bom ou é ruim, mas são padrões técnicos, né? De resolução de imagem, resolução do áudio, legibilidade do áudio, equalização de cor, etc. Esse vídeo eu fiz com uma equipe maior. Havia um fotógrafo profissional, né, Vinícius Gil, que também concebeu todo esse projeto. Uma produtora, Tamara. Os atores, a equipe de atores, foram cerca de 6 atores. E eu, como montadora, diretora, colorista e diretora de set, de cena. E também um técnico de som, que ficou responsável pela gravação do áudio e pela masterização do áudio. Então, muito diferente do Folha de Cultura, que vem de um contexto precário, onde eu não tinha acesso a uma câmera, onde eu fiz tudo sozinha, onde eu lidei com material de arquivo de terceiros, onde eu gravei material na internet. Esse vídeo, essa videoinstalação, Castro Alves, A Praça do Povo, ela contava com uma equipe de mais de 10 pessoas. Isso também vai conduzir e marcar muito o resultado final do filme. E por último, Aurê, Entrevista com a Maria de Xangô, é um registro documental gravado no meu terreiro de Candomblé. Eu sou Iaossa, filha de santo. Então é um contexto onde eu também sou parte da diegese. A diegese é um vocábulo que se usa em cinema, que significa o que está dentro da cena e o que está fora da cena. No contexto da videoinstalação Castro Alves, A Praça do Povo, eu estou no meu lugar de diretora e estou fora da diegese. Mas nesse contexto documental de Auré, eu sou ambos diretora, cinegrafista,
fotógrafo, câmera e IAO. Dá pra perceber isso porque eu gravo os planos de cima para baixo, porque eu não poderia estar no mesmo plano de visão dos meus superiores, no caso do meu pai de santo e da minha avó de santo, que é minha Maria. Eu gravei a Aurea, eu já tinha câmera, que bom. Tô brincando, né? Porque eu acho muito valioso também o que eu consegui fazer sem uma câmera, também pra dizer que se você deseja fazer cinema e você não tem acesso a uma câmera de vídeo, bom, muita gente já tem acesso ao celular, se você tá assistindo é porque você tem acesso a uma tela, né? Você pode produzir cinema autoral e original com imagens de arquivo, com imagens que foram gravadas em diferentes épocas por diferentes pessoas. Existem infinitos bancos de imagem na internet. Então, o aparato técnico, ele não te impede de produzir uma obra audiovisual. Ele só vai ditar a estética dessa obra. Bom, a Aurea eu produzi com 2 câmeras de vídeo, então não tinha uma câmera, tinha 2. Isso também, no contexto de entrevista, é muito importante, porque você pode captar 2 planos diferentes simultaneamente, e no contexto da entrevista foi importante. Ainda mais que era uma entrevista de 2 pessoas, né, no mesmo plano, então poderia fazer planos gerais e um contraplano, dava mais intimidade para a entrevista. E eu também fiz, além da... basicamente, né, o fio narrativo é a entrevista de minha Maria falando sobre o que ela entende por candomblé. Ela sendo uma mulher de santo que tem mais de 50 anos de casa aberta. 50 anos de trajetória nessa religião afro-brasileira. Eu gravei com 2 câmeras, um lapela, um gravador. Eu tive a ajuda de um irmão de santo que monitorou o áudio da entrevista, mas foi feito de forma bem solitária também, porque é uma equipe muito reduzida e o processo de pós-produção eu fiz de forma solitária, e o processo de pré-produção, de elencar as perguntas, de escolher os pontos que seriam filmados, eu fiz em conjunto com o meu babalorixá, até para entender o limiar, né, os limites também, do que poderia ser dito ou não, entendendo que o candomblé é uma religião que guarda muitos segredos e muitas informações elas só podem ser ditas para iniciados. Então, bom, fiz esse apanhado, né, falando um pouco sobre quais equipamentos eu usei em cada contexto. E também do cinema enquanto atividade coletiva e atividade autoral solitária. Muito da minha atividade é solitária. Eu já trabalhei em grandes equipes, enfim, já trabalhei no Teatro Oficina, uma equipe de mais de 60 pessoas, já trabalhei no Audiovisual em São Paulo com equipes de mais de 30, 40 pessoas, mas no meu contexto atual em Vitória da Conquista, eu costumo trabalhar com equipes reduzidas. E o que eu percebo é que o ganho de ser uma atividade solitária é uma moeda de 2 faces, né? Uma faca de 2 gumes. É que você vai ter mais poder e mais autonomia nas decisões estéticas. Quando você trabalha com uma equipe maior, essas decisões elas são fragmentadas, segmentadas, né? Mas, por outro lado, o artista que é solitário, ele acaba se sobrecarregando, né? E os processos acabam sendo mais dilatados. Se você tem uma equipe maior, você consegue produzir mais conteúdo em menos tempo. A Aurea foi feito de forma totalmente independente. Ele tem 48 minutos. Eu produzi de forma totalmente independente. O que significa isso? Não teve dinheiro para produzir esse vídeo. É um vídeo que já foi visto por 2.000 pessoas no YouTube. É a plataforma onde eu exibi esse vídeo. Tem um bom alcance. O tópico desse vídeo, o tema desse vídeo
é um tema que interessa a um grande número de pessoas, principalmente aqueles que são adeptos ao candomblé. No entanto, foi uma atividade que eu não recebi nenhum dinheiro para fazer. E a gente entra no tabu, né? Como é que o artista vai sobreviver financeiramente sem uma outra atividade complementar? É necessário que exista o apoio do Estado. A gente faz muita coisa de forma independente pelo desejo de comunicar. Quando a gente encontra um objeto importante, né? Algo que precisa ser por exemplo, Mãe Maria, ela esteve em Vitória da Conquista, ela é do Rio de Janeiro. Então era um contexto onde eu precisava, me sentia impelida a gravar esse registro, a salvaguardar a sabedoria que Mãe Maria possui, né, na oralidade dela. Então não havia tempo hábil para passar por uma seleção de um edital, por exemplo. Por isso, ele foi feito assim, de forma independente. No entanto, eu trabalhei durante um mês sem um apoio financeiro. Uma escolha. Mas eu enxergo que a nossa atividade enquanto cineastas, ela deveria trazer algum tipo, uma maior autonomia financeira para o artista. Já a Castro Alves, a Praça do Povo, foi um trabalho onde eu fui remunerada. E os demais membros da equipe também foram remunerados de forma justa, e a gente tinha orçamento para pagar o aluguel do estúdio, como eu falei. Então isso possibilitou que a gente alcançasse essa estética mais purista, né, desse circuito de arte, e que também era exigida, de certa forma, para o contexto onde ela foi exibida, que foi uma videoinstalação no festival literário, né, Afligir. Falha de Cultura é um vídeo que só existiu por conta do edital. Ele não seria produzido se não houvesse essa chamada. É um vídeo que eu tenho muito carinho, é um vídeo que eu acho que é carregado de crítica política, que fala da nossa cultura local de uma forma não colonizada ou não colonizadora. E ele só existiu porque existiu essa chamada, a chamada à ação, né, do Estado. Apesar de ser um concurso, ou seja, se eu não tivesse sido premiada, eu não teria recebido o prêmio em dinheiro. E vou falar de dinheiro sem tabu, né? É tão difícil a gente falar de dinheiro, mas só a possibilidade de concorrer já é algo que fomenta a cultura, assim como esse prêmio, né, para o qual esse vídeo está sendo destinado. Não sei se esse vídeo vai ser premiado, mas ele já desperta em mim o desejo de participar. E por isso o papel do Estado é tão importante. É o Estado enquanto proponente, o Estado enquanto um fazedor, um criador de possibilidades para o artista. Nesse segundo bloco, eu quero discutir o tópico narrativas anticoloniais. Eu subdividi esse bloco em 5 tópicos de discussão. O primeiro é similaridades temáticas entre Aurê, que é essa entrevista com Mãe Maria de Xangô, Castro Alves, a Praça do Povo e Falha de Cultura. O segundo tópico é patrimônio imaterial e cultura identitária afrodescendente. O terceiro tópico é quem são os protagonistas de nossas histórias. O quarto é o audiovisual como plataforma que empodera narrativas antirracistas e anti-hegemônicas. O quinto tópico é colonialidades culturais da imagem e do discurso audiovisual. Sobre narrativas anticoloniais. Quando a gente fala de narrativa anticolonial, é quando a gente assume a nossa história
quando a gente assume que o nosso país foi colonizado, que a gente vive num contexto de pátria colonizada e que muito da nossa subjetividade e do nossa esfera simbólica também foi colonizado, né, pelos colonizadores. Quem colonizou o Brasil foram os europeus, né? Então ainda hoje a gente renega muito a história dos nossos povos originários ou renega a nossa história enquanto sujeito colonizado. É compreensível que isso aconteça porque uma história de colonização, ela é carregada de traumas, né? Ou seja, a nossa pátria foi roubada, né? Para aqueles que aqui chegaram. Os nossos povos foram dizimados. Os nossos povos originários foram assassinados, foram escravizados. Na diáspora africana, o povo negro foi escravizado. O que seria uma narrativa anticolonial? Seria uma narrativa onde a gente se coloca como sujeito da nossa história, onde a gente enxerga o que o nosso povo tem a dizer, quais são as cosmogonias que regem a nossa cultura, né? Dentro da perspectiva afrocentrada e afro-brasileira, a Aurê é um vídeo, né? Esse vídeo de 48 minutos que tem a entrevista de Mãe Maria de Xangô, é um vídeo que claramente traz uma perspectiva, uma narrativa anticolonial. Porque a gente coloca aqueles que foram colonizados como protagonistas, como aqueles que se empoderam frente à narrativa do colonizador e que contestam essa narrativa. Todo mundo sabe que o Brasil é um país racista, todo mundo sabe que o candomblé é uma religião que é atingida por preconceitos a todo momento. Então, quando você faz um vídeo e escolhe dar lugar de fala a essas narrativas, você já está produzindo uma narrativa anticolonial. Isso também pode se demonstrar na estética escolhida. A estética desse vídeo, esse modelo de entrevista, ela não é anticolonial per si. O que é anticolonial é você dar protagonismo a uma mulher negra, a uma mãe de santo negra. Isso é anticolonial. No entanto, a linguagem do vídeo, ela é bastante hegemônica. E eu fiz isso de forma consciente, porque a plataforma onde eu exibo esse vídeo é o YouTube, então eu quis utilizar uma linguagem amplamente difundida e tornar desse modo a linguagem mais acessível, porque é uma linguagem audiovisual, modelo de entrevista, que é plano geral, 2 câmeras, plano contra plano, áudio em sync. O próprio modelo de pergunta e resposta é algo que o nosso público pode acessar de uma forma mais direta. Sobre essa narrativa anticolonial e falha de cultura. O próprio discurso de Glauber é anticolonial. Glauber combate diretamente, né, na fala dele. Nesse vídeo eu coloco uma entrevista onde Glauber fala: onde é que está a face do povo brasileiro no cinema brasileiro? Eu não estou vendo o povo brasileiro no cinema. Quando ele filma O Rosto de Severino. Também uma perspectiva anticolonial. Quando o nosso povo vai estar na frente da tela, né? Porque o contraponto disso é a mimese do cinema estrangeiro. É querer produzir no Brasil um filme
com a estética hollywoodiana. É você assistir uma novela onde os protagonistas são brancos, de olhos claros. Não que não existam pessoas brancas de olhos claros no Brasil, mas falta representatividade. A questão da representatividade, ela é central quando a gente fala de narrativa anticolonial. Falhas de Cultura tem uma estética anticolonial, porque ela é uma estética ruidosa, é uma estética antropofágica, né? O que é antropofagia? É você comer o opressor. Então, é você... Bom, eu nesse vídeo utilizo materiais que foram filmados por outras pessoas, utilizo a tela do Google Maps, então é uma estética... A estética do Google Maps é estrangeira, né? É um software americano, então eu utilizo isso para mostrar a nossa cidade. Também é uma perspectiva anticolonial. E de todos os filmes, esteticamente é o mais anticolonial. Castro Alves, A Praça do Povo, também tem uma perspectiva anticolonial porque a gente não escolheu homenagear um poeta estrangeiro. O protagonista do nosso vídeo é um poeta negro, brasileiro. Os protagonistas desse vídeo, os atores, são também atores negros. No entanto, a estética, ela é mais hegemônica, né? É uma estética que está de acordo com os padrões de qualidade, entre aspas, com os padrões técnicos exigidos pelo mercado audiovisual. Uma imagem em alta resolução, como eu já falei, um áudio que passa por um tratamento, né, de limpeza do áudio, é uma estética um pouco mais higienista, se é que eu posso falar, né, usar esses termos. Aqui, similaridades temáticas entre Aurê, Castro Alves, A Praça do Povo e Falha de Cultura. Como eu já falei, tem muito a ver com quem você escolhe colocar no centro do seu filme, né? Quem é o protagonista da sua história, que tipo de discurso você vai dar voz. Aurê e Castro Alves são mais próximos na questão da afrocentralidade. Patrimônio material e cultura identitária afrodescendente. Em Aurê, a gente está falando do patrimônio material, que é o candomblé e que é a oralidade. O terceiro tópico também já foi falado, né? Quem são os protagonistas de nossas histórias. É sempre importante ter um ponto de vista crítico acerca de quem é o protagonista da história. Qual o recorte de classe que você vai fazer ao produzir um produto audiovisual? Qual o recorte social, né? É um protagonista branco, de classe média, no contexto da universidade? É um protagonista negro, no contexto do candomblé? É um artista independente? É uma decisão central. O papel do diretor nessa escolha é central. E eu me pergunto por que a gente assiste tantas histórias repetidas, porque sempre quem são os protagonistas são pessoas que são parte de um mesmo recorte. Porque na televisão brasileira o recorte é sempre do empresário branco, homem, o recorte do protagonista, né? Homem branco de classe média alta, classe alta, heterossexual. São perguntas centrais, né? Mesmo no contexto da universidade, né? Vamos fazer filmes universitários para universitários ou vamos nos deslocar de um contexto urbano para um contexto rural? Quais são os contextos das nossas histórias, né? A quem vai ser dado o lugar de fala? Quem vai protagonizar o discurso na tela? Bom, isso engloba o quarto tópico, que é o audiovisual como plataforma que empodera narrativas antirracistas e anti-hegemônicas.
Quando a gente produz um vídeo, produz sentido, dissemina informação, dissemina conhecimento, dissemina novas narrativas, a gente está contribuindo para que o imaginário, para que a percepção de mundo de outras pessoas se amplie. Se uma pessoa não tem acesso a um terreiro de candomblé e assiste a esse vídeo, quando alguém vier falar de forma pejorativa o que... Não, isso no contexto de uma pessoa racista, de uma pessoa preconceituosa, né? Vai falar, não, isso é coisa do diabo, por exemplo. Se você assiste a esse vídeo, você já tem um contraponto que te permite assumir uma perspectiva, um ponto de vista autônomo frente à realidade, porque a realidade é ponto de vista. A realidade não é algo factual apenas. É também a forma como os indivíduos enxergam, respeitam determinado contexto, determinada realidade. E o meu trabalho enquanto artista, enquanto diretora, enquanto produtora, enquanto artista de cinema, a minha militância, ela é exercida no meu poder de escolha, quando eu escolho quem eu vou filmar, que contexto eu vou filmar, que narrativa eu vou ampliar, o que eu vou levar para o meu público. Sim, o quinto tópico, colonialidades culturais da imagem e do discurso audiovisual. É muito disso que a gente já falou aqui, né? A gente vai assumir uma perspectiva colonizadora de achar que o povo indígena é um povo primitivo, que não tem nada a dizer. Ou a gente vai assumir que no meu caso, né? No meu cabelo preto, no meu olho puxado, na minha pele. Enfim, não vou entrar muito nesse tópico, porque dependendo do contexto social eu posso ser lida como uma pessoa branca, aqui em Vitória da Conquista, ou em Salvador, ou em Angola, ou na Dinamarca, ou na França, ou na China. Em diferentes contextos, existe uma passabilidade e a gente é lido como pertencente a determinada cultura. No entanto, eu gosto de reconhecer a minha descendência indígena. Eu enxergo isso. Eu enxergo isso no corpo dos meus ancestrais, no corpo da minha avó, no corpo da minha mãe. Eu também me enxergo como Yaô, como filha de santo. Então, no meu trabalho enquanto artista, eu desejo dar voz a essas narrativas anti-hegemônicas, anti-eurocêntricas, né? Não ficar presa ao discurso teórico eurocêntrico masculino, procurar outras cosmogonias, né? Cosmogonias mais matriarcais, como é o caso de outras culturas, né? Por exemplo, o masculino é fundador da cultura judaico-cristã, né? Deus é homem, Deus é branco, Deus é europeu, no contexto do Vaticano, por exemplo. No contexto do candomblé, a gente tem muitas deidades femininas, e isso já abre a nossa percepção simbólica para a possibilidade de que Deus também é mulher, a possibilidade de que o feminino não é Maria Virgem, que recebeu o menino Jesus e era humana, enquanto a divindade é masculina. É uma cosmogonia possível, é uma cosmogonia que eu respeito, mas é uma cosmogonia que retrata esse recorte e cujos protagonistas são homens, por exemplo. Então acho importante a gente, enquanto baiano, enquanto conquistense, fazer filmes em contextos rurais, já que Vitória da Conquista abarca uma parcela da população que em grande parte é rural,
fazer contextos fazer filmes fora da URB, explorar outros contextos de religião, outros recortes de classe, etc, né? E isso também vai ser demonstrado no discurso do filme. E nesse terceiro bloco, o tópico é gêneros audiovisuais e escolhas estéticas. É um bloco onde eu vou falar mais do audiovisual enquanto plataforma e da técnica audiovisual. Os tópicos de discussão são: primeiro, gênero documental, formato de entrevista e o uso da cor. Depois, a estética experimental e o diálogo com as plataformas digitais, como o Google Maps. Terceiro, cinema, teatro e a poesia de Castro Alves e o uso do PB, que é o preto e branco. Quarto, padrão de qualidade e valor de produção da imagem. Quinto, material de arquivo e a possibilidade de criação de linguagem inventiva no contexto pandêmico da Covid. Bom, vou fazer um apanhado geral porque eu acabei adentrando nesses tópicos para exemplificar as questões relacionadas nos tópicos anteriores. Mas sobre gênero audiovisual, o importante de se estudar audiovisual é a questão do repertório. Quando você tem repertório, quando você assiste muitas coisas de diferentes contextos, você pode escolher de forma consciente o que você vai fazer. Então, aquilo deixa de se tornar uma imposição, determinado formato, para se tornar uma possibilidade de escolha. Por isso, esses 3 projetos que eu escolhi de forma consciente, eles são muito bons para exemplificar isso, porque são 3 filmes muito diferentes esteticamente, onde cada escolha que eu fiz foi consciente. Não foi uma escolha que eu fiz porque não poderia ser de outra forma. Eu poderia ter feito a entrevista de Mãe Maria usando outros enquadramentos, com um áudio fora de sync, usando a voice-over, mas eu escolhi fazer assim por determinados motivos. Eu escolhi que o vídeo documental de Mãe Maria fosse colorido porque eu acho que cria uma certa aproximação com a realidade. A leitura da cor, né? Para quem está assistindo, os tons quentes que eu escolhi para colorir o filme. Então foram todas escolhas conscientes. Por isso é importante ter repertório, por isso é importante ter acesso à informação, por isso é importante ter acesso a uma diversidade de vídeos produzidos por mulheres, por homens, por pessoas jovens, por pessoas que já estão na caminhada há mais tempo, por pessoas que vêm de países diferentes. Como se faz cinema na China é diferente de como se faz cinema no vídeo nas aldeias, é diferente de como se faz cinema em São Paulo, é diferente de como se faz cinema em Vitória da Conquista. Bom, falei um pouco sobre o gênero documental de Aurê, né? Que foi uma escolha consciente. Agora sobre a estética experimental e o diálogo com as plataformas digitais. Eu escolhi fazer esse vídeo utilizando a captura de tela, porque eu quis fazer uma metalinguagem, né? É um vídeo que foi acessado no computador, a plataforma de exibição dele é o Vimeo, também foi exibido no contexto da mostra de cinema, mas é uma realidade espacial que já está incutida no nosso modus operandi, na nossa vida. Assim como esse vídeo que eu estou fazendo agora e esse debate, ele também está incutido numa plataforma virtual. Então eu quis brincar um pouco com esses lugares que a gente habita, que não são só os lugares que a gente sai para filmar, mas também os passeios virtuais que a gente faz, né? A tela do computador. Então tem essa dimensão da metalinguagem, essa dimensão da invenção. Por exemplo, eu uso glitches da captura de tela em Falha de Cultura. No momento do aeroporto, a imagem de um homem engravatado, ela está cortada pela metade. Isso traz inventividade para o meu vídeo. Ou os movimentos que eu faço com o mouse. São movimentos de câmera inventivos, pouco usuais. Então é uma forma também de você criar novas formas de contar uma história, criar novas plasticidades para a imagem. Cinema, teatro e poesia de Castro Alves, uso do PIB. No contexto dessa videoinstalação, a gente contratou atores.
né? Então a entonação muda, a impostação muda, a postura frente à câmera é de maior intimidade, talvez, né? Para um ator não profissional, numa estética documental, por exemplo. Né? A performance do ator é algo que você também tem que ter uma consciência se você vai escolher trabalhar com atores profissionais ou não profissionais. Eu vou falar brevemente porque a gente escolheu usar a imagem preto e branco. A imagem preto e branco, ela tem trabalho um uso maior do contraste, da luminescência. A gente teve um trabalho mais extenso de luz, né? Preto e branco é algo que realça isso. Mas, em primeiro lugar, foi para criar um imaginário de algo que transcende o tempo. A poesia secular de Castro Alves faz um paralelo interessante com a imagem preta e branca, que é a imagem do início do cinema. Por isso, essa escolha também foi consciente, não foi uma escolha aleatória. Padrão de qualidade e valor de produção da imagem. Bom, o valor de produção geralmente ele está atrelado ao equipamento que você escolhe, né? Um equipamento mais caro, ele vai trazer para o seu vídeo um maior valor de produção. A definição da imagem, a legibilidade do áudio, como eu falei. E isso tem a ver com o padrão de qualidade. É importante a gente se adequar ao padrão de qualidade de determinados contextos. Por exemplo, se você deseja exibir uma série no Netflix, existe um protocolo de padrão de qualidade que precisa ser checado, né? Se o seu vídeo não tiver HD, a Netflix não vai aceitar. Então, são algumas restrições que existem no contexto de mercado. Mas não é algo que deve impedir o artista de produzir conteúdo. A liberdade do artista, ela vai derivar muito do contexto, e por isso é tão maravilhoso que hoje a gente tem a possibilidade de exibir vídeos de determinados formatos utilizando infinitas plataformas, né? Tem o Instagram, tem o IGTV, tem o YouTube, tem o Vimeo. Não pode ser um impeditivo para aquele que deseja produzir conteúdo, se comunicar com o outro, a questão do padrão de qualidade. E agora é o meu último tópico. Material de arquivo e a possibilidade de criação de linguagem inventiva no contexto pandêmico da Covid. Para aqueles que estão cumprindo a quarentena e que estão passando grande parte do tempo em suas casas, acessar esses materiais de arquivo, esses acervos digitais, é um infinito de possibilidades, um mar de possibilidades para quem deseja produzir conteúdo nesse contexto. Também é uma possibilidade de grande invenção. Então, eu deixo essa dica, deixo esse convite para quem, né, tá sentindo falta de ir pro set, bater a claquete, pegar uma câmera, sair, filmar. Pode sair de máscara também. Mas é uma possibilidade de explorar esse grande acervo, né? Enfim, é uma possibilidade de expansão. Em vez de você só se colocar em um contexto geográfico preciso do lugar que você vive, acessando material de arquivo, você pode explorar imagens que foram criadas em qualquer lugar do mundo, em diversos contextos e épocas. Então, brinda o nosso desejo de usar o audiovisual como uma plataforma que transcende o espaço e o tempo. E assim eu termino esse debate. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para quem aproveitou até aqui, para quem chegou até aqui. Eu agradeço a disposição, agradeço a audiência e espero que vocês assistam também os links que eu disponibilizei para poder usufruir desse debate com exemplos, né? Exemplos do que eu falei. Exemplos que estão estampados na tela, estampados na plasticidade dessas imagens que eu capturei no ano passado aqui em Vitória da Conquista.